Sábado de fortes emoções, torcedor colorado, tanto ruins quanto também boas. Afinal, o Vitória infelizmente venceu o Mirassol, o Inter está na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas por término do Brasileirão. Ramon Dias e Emiliano, que estava fazendo o Internacional de CIE, de estágio, estão demitidos, mas a boa notícia é que Abel Braga está de volta ao Internacional. Uma bomba, algo que ninguém esperava. E eu quero falar contigo sobre isso. A gente precisa conversar sobre essa situação. Porque não se trata somente de um treinador multicampeão voltando ao clube. Mas essa volta do Abel fala muito mais do que somente isso. Fala muito mais do que somente o futebol. Essa volta de Abel Braga ao Internacional é a maior prova de amor que um profissional já teve pelo Inter em toda a história do Internacional. Maior prova do que Fernandão, do que Falcão, do que D'Alessandro e do que outros ídolos. E deixar bem claro, eu não estou diminuindo os ídolos do Internacional, longe disso. Mas nós estamos falando de um profissional que ganhou os maiores títulos da história do Inter, que não tem mais nada para provar, e principalmente o profissional que já está aposentado. O Abel Braga prometeu não treinar mais nenhum clube de futebol, muito por causa da sua saúde. A gente já conversou aqui sobre isso, eu já trouxe aqui conversas que eu tive com o Abel. O Abel teve problema muito forte na coluna, também não aguentava mais essa rotina de treinador, estava aposentado. Tanto que tantas vezes vocês falavam por aqui, volta Abel, e dizia, cara, o Abel não vai voltar porque hoje ele exerce outra função. É o mesmo profissional que estava aposentado e que também foi corrido por essa direção, por essa mesma gestão que demitiu ele depois dele ser vice-campeão brasileiro e preferiu contratar Miguel Ángel Ramírez. É um profissional que não tem mais nada a provar, mas que está topando assumir um clube que está na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas para o término do Brasileirão. Um profissional que não tem mais nada a provar, mas que está assumindo a bronca por amor, para tentar salvar o Internacional, enquanto praticamente ninguém queria assumir essa bronca, ninguém toparia assumir essa bronca, tendo uma semana de trabalho, pegando um time acabado, que vem de uma goleada de 5-1 e que está numa zona de rebaixamento. Mas todo esse cenário controverso, todo esse péssimo cenário, um dos maiores fiascos, um dos maiores vexames da história do Internacional, não foram bastante para fazer o Abel Braga desistir dessa convocação que foi feita a ele. Como o Abel me disse há algum tempo atrás, eu trouxe por aqui, quando o Inter precisasse dele, ele estaria à disposição. E está aí novamente à disposição. E tu vê só, torcedor colorado, Abel Braga vai ser o responsável por tentar salvar o pescoço daqueles incompetentes e irresponsáveis que demitiram ele depois de um vice-campeonato brasileiro em 2020. Na hora que o sapato apertou, estes mesmos incompetentes foram correr atrás dele para apagar o fogo, para tentar arrumar as coisas e para tentar principalmente trazer o torcedor e mobilizar o torcedor nesta hora H, nesta hora decisiva. Porque o torcedor está desanimado, a maior parte da torcida já está aceitando que infelizmente essa realidade o Inter vai ser rebaixado. O Abel deixou qualquer orgulho de lado e topou trabalhar novamente com aqueles que o desprezaram lá atrás, depois de um vice-campeonato brasileiro. Não teve orgulho, não teve aposentadoria que fizessem Abel Braga largar a mão do Internacional nesse momento. E é importante a gente deixar claro, torcedor colorado, que este é talvez o maior ato de amor que algum profissional já teve pelo Esporte Clube Internacional. E que livrar o Inter do rebaixamento não é somente livrar o clube de uma segunda divisão em 2026. Se Abel Braga fizer isso, vai estar salvando o Internacional de uma falência. É importante a gente ter a noção disso, o tamanho do escândalo, o tamanho do estrago que vai acontecer se o Inter for rebaixado. A gente está falando de um clube que está com quase R$1 bilhão em dívidas, um clube que tem jogadores caros com contratos longos, que não vai conseguir cumprir com esses jogadores caso caia, e se tiver que rescindir vai ter que pagar multa, vai para a justiça como tantos outros casos. Então Abel Braga está disposto a salvar o Internacional da sua falência, do seu caos total.
Essa é a maior prova de amor que eu já vi algum profissional fazer pelo Internacional. Se o Abelão conseguir fazer este milagre, porque hoje é um milagre, o Inter não depende mais somente dele, e joga o pior futebol do Brasil, tem que ter uma estátua no estádio Beira-Rio. É simples, uma estátua para Abel Braga, assim como tem do Fernandão, tem que ter do Abelão. Eu acho que muita gente ainda não entende que este possível e neste momento provável rebaixamento não representa somente uma Série B em 2026, mas possivelmente muitos anos numa segunda divisão e uma falência. Então eu peço, de verdade, e ontem eu ainda trouxe por aqui, que eu espero que o presidente Alessandro Barcelos renuncie, mas claramente não vai acontecer. Então, caso o Abel consiga livrar o Inter... Aliás, mesmo se não conseguir livrar o Inter dessa zona de rebaixamento, valorizem o profissional dessa vez. Deem respaldo, deixem Abel Braga trabalhar. Na hora que vocês precisaram, ele apareceu. Ele largou tudo. Honrem isso, honrem Abel Braga. Mas agora eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha desse retorno do Abelão? Qual a tua expectativa? Tu acredita que ele vai conseguir livrar o Inter desse rebaixamento? Ou já não dá mais tempo, foi tarde demais? E caso o Inter caia, tu acha que o Abel vai ficar marcado? Vai marcar na história dele? Ou não vai? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E não feche esse vídeo antes de te inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.